Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos, amigos, ao canal Quinta Essência. Esta noite temos o ufólogo Dirceu Klemba com o tema do nosso vídeo, Caso Carvalho, a cidade de Ponta Grossa. Então, amigos, eu peço que possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal, quem não é subscrito. E vamos apresentar o nosso amigo Klemba, que tem uma história fabulosa para nos transmitir, história real. Vamos ouvi-lo. Boa noite, amigo. Bem-vindo, Dirceu, ao canal Quinta Essência mais uma vez. Olá, Cláudia. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aí. Então, para quem está assistindo a gente aí pela primeira vez, procura aí, já tem um vídeo que fala sobre os mistérios aqui dos Campos Gerais, sobre a nossa cidade de Ponta Grossa, aqui no estado do Paraná, aqui no Brasil. E é uma cidade que tem bastante mistérios, bastante coisas assim para a gente contar, e a gente está contando aos poucos, cada dia conta um pouquinho, E agora aconteceu esse caso aqui, que é um caso bastante importante, um caso que a gente pode tratar ele não como um sensacionalismo, não como um mistério, mas como uma atividade de pesquisa científica, um caso que poderá futuramente ser reconhecido aí como material aí para base acadêmica, e é isso que a gente está buscando dentro desse projeto, que a gente está à frente dessa pesquisa aí. Portanto, é um caso novo, Dirceu, e que se iniciou agora recentemente. Conte-nos um bocadinho quando é que se iniciou e o que é que realmente houve nesse caso novo. Então, esse caso aconteceu agora no último dia 11 de abril de 2022. Recente. Numa área rural, uma área urbana aqui da cidade de Ponta Grossa, uma região assim que tem... Ponta Grossa é uma cidade que tem bastantes altos e baixos, então, e nessas partes de baixos tem alguns rios que cortam a cidade, alguns rios canalizados, Além da gente ter uma série de túneis que cortam toda a cidade e também toda a área rural, na forma de cavernas. Então, as cavernas aqui existem, segundo os estudiosos, que os espeleólogos, eles têm mais de 300 quilômetros de cavernas catalogadas, toda a região dos Campos Gerais. E também tem um mistério que diz que Ponta Grossa é um local de ligação entre Machu Picchu, Amazonas, a região do Amazonas, lá que ligaria, passando por Goiás, lá onde tem a Chapada dos Guimarães, E daí ele se encontrava tudo aqui, E daqui seguia até Portugal, fazendo uma ligação com Portugal. Isso tudo subterrâneo. Incrível. Então, isso é uma história que a gente já ouvia lá nos anos 80 ainda. É bem muito antigo. Legal. É bem antigo. E os túneis que a gente tem ali, eles são do século XVI ainda, umas coisas bem antigas e são reais, na verdade. Não existe... É pouco conhecido, mas eles são bastante reais aqui, as situações. Isso é bem legal, porque a gente... Quem conhece um pouco a história da cidade começa a ver esses detalhes que poucos conhecem. Sim, sim, com certeza. Então mesmo esses fenómenos seriam também dentro dos túneis que aconteciam ou ainda hoje continuam acontecendo? Então, esse fenômeno ele está sendo, não é um fenômeno, é um caso real, Sim. É um caso real que pode ter ligação com a questão dos túneis. Ele assemelha-se, ele tem características básicas semelhantes ao caso bastante conhecido, o caso Varginha. Inclusive, nesta quinta-feira, dia 5, já tem uma live sobre isso, falando sobre o caso Varginha, no canal da Escola de Mistérios. Então, a gente tem trabalhado, esse caso aconteceu no dia 11 de abril, 11 de abril. por volta das 5h45 da manhã. É sempre de madrugada que acontecem as situações dessas. Isso, até existe uma explicação para isso. É para o pessoal não ver.
A explicação que se dá com relação aos casos acontecerem nesse horário é que os seres eles são acostumados com a escuridão muitas vezes, né? Exato, também. E quando começa essa penumbra do amanhecer, eles ficam maravilhados com tudo isso e eles ficam perdidos, né? Até de certa forma, até que eles entrem no estágio de transparência ou de limitação de visão, uma coisa assim, né? Então existe uma explicação técnica que pode ser usada para isso, né? Então Exato. isso explicaria por que acontece geralmente nesse horário. É tanto esse tipo de fenómenos em campos, em florestas, em matas, em todos esses lugares, como também experiências mesmo pessoais das pessoas que têm conexão com a espiritualidade. É sempre da parte da noite, sempre da parte da madrugada acontecem essas experiências, não é? Sim, sim, exatamente. Geralmente elas acontecem entre 3 e 5 da manhã, principalmente quando acontece casos relacionados a abduções através do sonho. É É, exatamente isso que eu me estava exatamente, referindo, não é? exatamente. Ela acontece entre 3 e 5 da manhã. É incrível isso. Porque é, na verdade, o momento em que a pessoa está naquele sono mais profundo, né? É verdade. É bem interessante isso. Que tipo de caso é que foi realmente esse que apareceu? É nave? É um ser? É exatamente o que é que houve ali? Bom, no dia 11 de abril, né, por volta das 5h45 da manhã, a dona da casa levantou e saiu para fora para fumar um cigarro, né? Sim, é Isso, Ponta Grossa. exatamente, Ponta Grossa. E aí ela saiu e deu de cara com um ser que estava embaixo de um limoeiro lá. Ela achou que era alguém que estava tentando pegar limões lá na casa dela, Ah, mas dentro né? do quintal dela. Dentro do quintal dela, assim, a distância de uns 5 metros da porta da casa. Aí ela saiu para verificar e chegou mais perto, só que quando ela chegou a uma distância de uns 3 metros, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? Porque ela viu, em vez de uma mão, ela viu, com 5 dedos, ela viu uma mão com 3 dedos. Ai, meu Deus! Aí ela viu um corpo peladinho ali, só a pele e tudo mais. Ela ficou assustada, né? Olhos vermelhos. Foi aí que ela prestou mais atenção nos detalhes do ser e tudo mais, né? E ela ficou paralisada ali naquele momento, assim. Aí ela voltou para trás, entrou para dentro da casa, e aí, enquanto ela voltava, ela viu que o ser fugia, assim, para o fundo do terreno e pulou o muro, né? Para Claro. o vizinho do fundo e saiu beirando a casa. Então a gente tem uma sequência, tem a apresentação do material, que dá para a gente pôr o Sim, sim, material, tá? vamos já partilhar então dela. Então, esse caso, né? Então aqui já está aqui, caso Carvalho, relatório parcial, comunicado oficial da da Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. A gente tem uma equipe de pesquisadores dentro da escola, né, que é eu, o professor o Jefferson Barba de Souza, Paulo César Oliveira e a Thelma Cap, e nós estamos fazendo essas pesquisas, sempre um ajudando o outro e tudo mais. Então, o caso aconteceu, né, no dia 11 de abril de 2022, onde às 5h40 tem um vizinho dos fundos da casa dela, lá são 3 casas no mesmo terreno, né? Sim. E ele percebeu que ele mora no terreno do meio, que tinha alguém na janela da casa dele. Aí, o que ele fez? Ele viu aquela silhueta na janela, mas achou que podia ser o vizinho do outro lado lá que estava lá, porque ele sempre passava por ali. Ele sempre vê alguém passando ali, né? Aí ele pegou, não deu bola, continuou tomando o chimarrãozinho dele e ele fez depois um relato que aconteceu, que ele viu essa silhueta. Às 5h45, essa senhora ela sai da casa e avista o ser embaixo Do ali limoeiro. do limoeiro, né? No quintal dela. Aí ela volta, né? Avisa, entra dentro da casa, como estava sozinha naquele momento, os filhos estavam dormindo, né? Ela manda uma mensagem para um amigo da família, que é o Rodrigo. Aí ela, falando assim, ela acabou acordando um dos filhos, que é o Diego, né? E conta o que aconteceu. Nisso, outro filho dela também acordou e
ele vê aquela confusão toda, e aqui, falando o que aconteceu, saiu em passos largos e tudo mais, né? Ele fica preocupado e ele vai lá verificar o que aconteceu. Aí eles Claro. saíram lá, olharam tudo o que aconteceu e não tinha nada, né? E aí, ela na sequência, ela propõe ligar para a polícia e tudo mais, alguém lá. Aí um dos filhos dela falou assim, não, vamos procurar alguém que possa nos ajudar. E acabaram encontrando o meu contato no Facebook. Muito bom. Foi bom isso aí, porque acabei é, podendo cuidar o caso desde o início, né? Exatamente. Exatamente. Bom, aí o que aconteceu? Então, segundo o que ela relatou, foi o seguinte, ela levantou, antes de fazer o café, ela tem costume de sair da porta, ali na frente da casa, fumar um cigarro. Aí, quando ela abriu a porta, ela viu que tinha alguém embaixo do limoeiro. Ela foi lá ver, deu de cara com o ser. Aí ela descreveu que ela ficou a uma distância de uns 3 metros, mais ou menos, do ser, e começou a descrever o ser, que tinha sobre a cabeça, tinha 3 protuberâncias, né? Três partinhas assim, onduladinhas na cabeça, uma de cada lado e uma no meio. Sim. E daí que tinha cor marronzinha, que tinha tipo uma espécie de um óleo no corpo, assim, passava, brilhava assim, dava a impressão que tinha azeite passado no Sim, a corpo, pele brilhava, né? sim. Não tinha pelos, né? Não tinha pelos. E as mãos tinham 3 dedos, né? Os dedos aproximadamente 7 centímetros. Aí os pezinhos também, os pés tinham os dedos, e entre os dedos tinha uma membrana, tipo um Ah, pezinho de pato, né? sim, sim. Foi bem interessante, porque esses detalhes são detalhes que pouca gente conhece, que pouca gente sabe, né? Esse, E que isso leva muito, muito semelhante ao ser que é encontrado em Varginha. é que estes seres que têm essas membranazinhas são seres de água. Sim, sim, exatamente. Então, outra situação que aconteceu também era com relação ao cheiro, né? Segundo ela, cheirava amônia. Não, não exatamente amônia, né? Daí eu perguntei, mas um cheiro mais específico, assim. Daí eu falei assim, você já sentiu o cheiro de amônia? Daí ela falou, não, nunca senti. Falei, pois é, mas é que o cheiro de amônia é meio complicado eu sentir. Aí ela foi falando, 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 na verdade ela estava sentindo aquele cheiro de amoníaco. É Ele é forte? muito semelhante a um detergente, água sanitária, essas Sim, coisas, sim. né? Então tem muita gente que confunde as coisas, acha que está sentindo um cheiro, e o cheiro de amônia, na verdade, ele é um cheiro bem forte, um É, cheiro que se você sentir por 2, 3 segundos ali, ele te intoxica. é verdade. Você Então, fica mal disposto, inclusive. sim, ele é muito forte. É. Então, o que aconteceu? Ela chegou a essa conclusão que era um cheiro de, no caso, de água sanitária, né? Mais para água sanitária. Então, isso é interessante, porque esse tipo de relato, ele é uma característica de um possível ser intraterreno, por causa da coloração, por causa do cheiro, né? O que Poderá acontece? ser. Por exemplo, quando você tem o intraterreno, vamos imaginar assim, ó, você tem um túnel lá, e nesse túnel passa esgoto, por exemplo, Sim, certo? O esgoto, ele tem um cheiro, né, característico de enxofre, né? Mas que é bastante confundido com outros produtos também, devido às reações que acontecem. Então, o que acontece? Quando esse ser que está lá dentro, ele sair para fora, ele vai, de certa forma, exalar esse cheiro, esse né? cheiro. É, por onde Então, andou. É. para quem não tem muito conhecimento da parte química, esse cheiro pode ser interpretado como cheiro de água de limpeza, de água sanitária, cheiro de detergente, de desinfetante, enfim, né? Aquilo vai ser naquele momento que a pessoa sentir esse cheiro, ela vai dizer, cheirou desinfetante ou É cheirou água verdade. sanitária. Então essa confusão é uma confusão mental que acontece com muita naturalidade. Então isso é interessante. Bom, aí na sequência, né, o filho dela conseguiu o meu contato, entrou em contato através do Facebook.
Aí no Facebook, geralmente eu entro uma vez por dia, aí geralmente à tarde, aquele dia tinha alguma coisa, eu falei, nossa, mas tem alguma coisa aqui. Foi na hora H. Fui lá, entrei, na verdade eu tinha uma solicitação de amizade. Tinha uma Incrível. solicitação de amizade. Geralmente eu vou aceitar 2, 3 dias depois, né? Mas fui lá e aceitei, já veio a mensagem para mim no Messenger. Então já foi intuitivo, Foi já, intuitivo, é como já se foi tudo tivesse sido chamado. preparado. É. Isso. Daí isso era 8h59 que ele entrou em contato comigo pelo Messenger, às 9h15 ele me encaminhou um áudio, mas como eu estava trabalhando, eu só fui ver o áudio, era 9h56. Aí eu já entrei em contato com ele, fiz as orientações de como proceder e tudo mais, tá? E enquanto isso eu peguei as informações com o Jefferson e com o Paulo, né? De como proceder, coleta do material, as entrevistas, tudo certinho. E até porque o Jefferson, ele foi membro dos Estados Unidos, lá ele era agente dos Estados Unidos, então ele trabalhava nessa área, então ele sabe sobre esse assunto. Então, ele fez essa orientação, me passou todas as informações de como proceder as coletas, tudo certinho, e eu fui. Às 10h48 eu cheguei no local. Então, você veja, já deu quase 2 horas de diferença entre o primeiro contato e a hora que eu cheguei no No local. segundo. Isso. Mas a gente vai vendo que pelo menos entre 6 e 11 deu mais ou menos 5 horas de diferença aí entre o contato e a chegada primeiro contato do pesquisador no local, né? Sim, sim. Então, o que eu fiz? Fiz uma verificação da área e fiz uma pré-análise dos fatos, como estava a situação, e comecei a fazer os registros em áudio e vídeo, pegando os relatos, filmando os locais, fotografando, enfim, fui fazendo todo esse trabalho. E aí eu fiz as coletas necessárias também do solo, onde teve contato, que era possível verificar, né? Daí eu entrei em contato com a equipe, que é o Jefferson e o Paulo, em outra cidade, né? 400 quilômetros daqui, praticamente, onde a gente fez uma análise do local. E então eles resolveram vir para Ponta Grossa, né? E aí eles vieram para Ponta Grossa e a gente continuou o trabalho daí à noite. Então, as fotos que foram feitas lá no local. Então, esse aqui é o local onde o ser apareceu, né? Então, onde está marcado aqui. E nesse ponto aqui é onde ele estava. Tem um galinho aqui, eu já vou mostrar com mais detalhe. Então, ele estava nesse local aí. Observa-se aqui, ó, tem bastante cachorrinho, Sim. nesse local. Ainda fizeram barulho os cachorros? Fizeram. Então, uma das observações, os cachorros estavam como se estivessem chorando, Ah, sabe? Eles estavam chiando, na verdade. E todo o período que eu estive lá, teve um cachorro que não estava lá. Eu não sei se ele estava guardado em algum lugar ou não, mas ele estava muito assustado e muito nervoso. claro, os animais se sentem muito. E aí os outros estavam tudo com medo, então eles se enfiavam embaixo de qualquer coisinha assim, ficavam tipo embaixo de cadeira, Sim, sim. embaixo dos pés assim das pessoas, ficavam tentando ficar mais junto possível das pessoas, né? Então, essa foi uma das características. Esse era o ramo que ele estava segurando, né? E aqui é a área do chão, onde ele Onde ele estava ficou. pisando. Sim. Isso. Então, essa parte aqui estaria embaixo dessa aqui, né? Então, Uhum. não vai dar para mudar aqui. Então, essa parte aqui é a parte do chão, e aqui o cipó onde ele estava lá. Uma outra característica também que ela falou, que ele tinha em torno de 1,5 m, mais ou menos, de altura. Era pequeno. Mas geralmente é esse tamanho, 1,20 m e 1,50 m, né? Geralmente é esse tamanho. Então, o ser teria, quando ela voltou atrás, né, que ela veio mais ou menos até esse ponto, que dá uns 3 metros, o ser se deslocou por essa região aqui, passando embaixo da laranjeira aqui, indo lá para trás tem um muro, E e fugiu. pulando lá, e fugiu para lá. Então, aqui dá para a gente perceber, né, aonde ele passou, né? Então, ele passou por aqui, ó, tem um amassado aqui. Sim. E aqui dá para a gente Dá, perceber melhor, sim, sim.
né? Se a Ah, gente ok. observar aqui, ó, a gente tem esse amassado que eu mostrei aqui, é essa regiãozinha aqui, ó. Sim, aí Mas a nesse, gente tem nesse amassado para gravadinho. cá, ó. Aqui tem um amassado, outro amassado aqui, e aqui para frente tem mais um amassadinho aqui, que É dá que para a foi gente por onde ele perceber. circulou até saltar o muro, né? Isso, mas ainda ali dá uns 5 metros do muro. Nesse local aqui, tem esse galhozinho aqui, ó. Esse galhinho Sim, aqui, que é sim, esse galho aqui que aparece aqui, ó. exato. Então, nesse galho tinha essa folha que tinha essa umidade. Ah, Então, a gente colheu essa umidade, essa folha, né? Foi guardada, foi feito um ensaio sobre ela, foi fotografado ela, e mais para frente eu mostro a foto dessa folha aqui, o que aconteceu. ok. Ó, aqui tem mais amassados, ó. Pois tem. Sim, Isso sim. aqui é o lugar onde, esse local aqui é o lugar onde tem a janela, onde o ser teria olhado pela janela e foi visto na silhueta. Então, olha como ficou bem amassado esse local aqui do mato. Ficou, Né? Foi sim. bem a folha, né? E aqui é o local onde ficou as marcas, onde ele estava ali embaixo do limoeiro. Onde ele pisou. Exatamente. Então, dá para a gente ver que tem um pouquinho de marquinhas aqui, ó. Tem, tem. É Né? muito Então, leve, dá para mas tem. perceber. Uhum. Então, eu colhi a amostra de terra desse local aqui, do local aqui embaixo dessa folha, e de um local onde ele pulou o muro do outro lado, né, além da folha. Então, aqui foi colocado as 3 amostras, né? Sim, A amostra 1 e a amostra 2. A amostra 1 é do limoeiro, a amostra 2 debaixo da... a amostra 2 é onde ele pois é. pulou, e a amostra 3 é ali embaixo da folha. Isso aí foi levado para um laboratório, foi feito ensaios, foi feito exames desse material. Aqui é onde ele pulou. Então aqui tinha uma marca de carvão, né? Foi feito fogo recentemente, né? Estava lá as marcas aqui, ficou bem visível aqui as marcas no chão. Ó. Então provavelmente aqui, quando ele saiu de lá da porta onde teve a silhueta da janela, ele veio para esse local, ele pulou o muro daqui para outra casa da frente, e depois ele pulou novamente para esse lugar aqui. No mesmo lugar por onde ele passou, ele foi e voltou. Quando isso acontece, de alguma forma o ser estava confuso, não sabia qual a direção que havia de tomar? Provavelmente esse ser foi atacado por cachorro ou algum outro material, algum outro ser, enquanto ele se dirigia até essa casa aí. Ok. Talvez até o próprio cachorro lá que estava bem assustado. Então, mais ou menos assim. E aqui é uma marca que eu encontrei em um local onde a terra estava fofa. Aí dá para ver melhor. Aí dá para ver bem a marca da patinha do ser, né? Pelo que eu Então, você percebo, veja. são três dedinhos também. Ó, E exatamente, olha aqui, ó. Tem aqui cada ó, a dedo parte do calcanhar, ó, tem intervalo entre cada dedo. aqui, né? E aqui, ó, os dedos aqui, Sim, ó. Entende, ó? pois é. Ó. Então aqui tá a parte maior do pé, que seria a região do calcanhar, né? E Uhum. os dedos aqui, ó. Pois é, vê-se Então, bem. Sim, sim. esse aí ficou bem visível, né? Esse aqui É, ficou... o pé do Na verdade, a terra não estava úmida. Aqui, na verdade, o pessoal tinha feito uma carpidinha, dado uma carpida, e a terra estava solta. Tava como se tivesse poeira em cima. Bem legal. muito Ficou bem, bom. esse aqui ficou uma marca muito bem visível. Registada. Bem legal, registrado. E aqui foi feito 2 ensaios, 2 medições na folha, né? Eita, incrível. Então, aqui é a mesma folha, né? Mesma Sim, folha, só que essa parte aqui é a parte boa da folha, que é onde não tinha contato. E essa é a parte onde teve contato. A diferença de coloração aqui, né, está relacionada a brilho do microscópio. Então, não leva em consideração essa luminosidade, sim, porque o próprio microscópio ele faz ajuste de iluminação conforme necessário. sim, sim. Mas o que a gente pode perceber é que a parte onde não tinha contato com o líquido, ele está acontecendo uma degradação uniforme. Ó. Os buraquinhos aqui são estruturais da folha. Estou É? falando Ok. essas partes pretas aqui, ó, é a degradação da folha, Ah, sim, sim, está mais certo? escuro ali, em algumas Isso. pontas. Enquanto que na outra parte onde tinha contato, essa degradação ela está mais pontual. Ó.
Na verdade, ela pontuou mais em relação à outra parte. E também tivemos esses pontinhos aqui, que eles refletem um certo brilho, que a gente ainda não sabe o que é. Então, aqui é 50 e 100 vezes do mesmo ponto, né? Do mesmo ponto. Então, esse não foi feito mais análises ainda, porque a gente precisa ainda... Foi feito só uma pré-análise, né? Uma pré-avaliação. Sim, um início de estudo sobre a Isso, situação. isso, exatamente. Foi só o início do trabalho e a gente está ainda... Tem muita coisa pela frente. Isso não é uma coisa que a gente vai fazer agora e já vai dizer assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. É um trabalho longo, de muita pesquisa, Sim, sim, né? para averiguarem mesmo os fatos e até quem sabe o tipo de ser que pisou ali. Exatamente. Bom, daí o pessoal lá de Maringá vieram para cá, né? O professor Jefferson e o professor Paulo. Sim, O professor Paulo já fez live aí no seu canal, depois sim, eu é vi. verdade. Então, por volta das 19h20, eles chegaram. A gente fez uma avaliação externa, né? Então, a gente avaliou toda a parte externa antes. Sim, A gente aplicou algumas técnicas é, que é aplicado dentro da pesquisa, né? Que são mais específicas, tipo psicometria, mnemonáutica, essas coisas assim, né? E é bem interessante, porque a gente conseguiu, assim, receber algumas informações naquele momento, não informações que a gente precisa demonstrar, precisa contar, informações que a gente está trabalhando para chegar a outras informações, né? Então, dessa forma. Dentro dessa técnica da psicometria, o professor Jefferson aplicou essa técnica com a senhora e ele chegou a esse desenho aí. Então, esse desenho é o desenho do ser que ela chegou a ver lá. incrível, é muito parecido com o que ela relatou para você, né? As três saliências na cabeça. Isso, exatamente. Os olhos vermelhos, né? Os detalhes aqui que são bastante importantes a gente Sim. observar. Então, aí que entra a questão, é semelhança com Varginha, não é igual de Varginha, porque lá eram pontuais, né? Os seres têm 3 bolinhas na cabeça, um pouquinho. Ah, Esse aqui eles têm como se fosse um caminho, como se fosse uma bananinha assim em cima sim, na sim, cabeça, né? Então isso é uma coisa interessante, é uma observação que a gente tem que fazer para a gente poder chegar a um resultado final. Dizer que a senhora não viu nada é muito difícil, né? Até teve um pessoal aí falando que ela viu um chimpanzé, ou não sei como que é em Portugal, é é bugio, igual né? a chimpanzé. Falou que era Também um pulsos bugio, né? enormes. Mas, bom, também se chegarmos a essa conclusão, a pesquisa teve a sua fundamentação teórica garantida, porque a gente conseguiu um resultado, né? É o Então, mais a gente importante. está avaliando todas as possibilidades. Depois disso, apareceu aqui o pessoal dizendo que caiu nave na cidade, que viram nave, mandaram, nossa, um monte de vídeo para a gente analisar, fotos e tudo mais. Mas, infelizmente, nada se confirmou, não existe nenhum relato de naves, não existe nem de queda, nem de passagem. Existe, sim, relatos que foi visto passar umas luzes na cidade e tal, mas nada comprovado. Nada Claro. comprovado. Faz uma semana e É, pouco, mais ou menos, a gente teve bastante casos assim de verificação do pessoal falando que tinha naves na cidade e tudo mais, mas a gente não conseguiu comprovar absolutamente nada. geralmente prova-se quando há mesmo provas de fotos ou de vídeos. Aí nós podemos dizer ao mundo, estão aqui as provas realmente em que se viu isto, isto e isto. Mas a gente precisa investigar muito bem o material para ver se realmente é. É, Nós mesmos temos um exemplo de uma foto que a gente tirou, que no primeiro momento a gente até achou que poderia ser alguma coisa. Mas a gente foi, mandou um perito, o perito fez a avaliação, mandei para um outro perito, o outro perito também fez a avaliação e os dois peritos chegaram à conclusão igual, que não se isso é muito tratava bom.
Então, isso é uma coisa assim. Então, nós estamos fazendo o trabalho com muita responsabilidade, com muito respeito. Aqui a gente não trouxe nem 10% das informações que a gente tem, É. né? Então, aqui não tem nem 10% das informações que a gente tem. A gente está trabalhando com um sigilo, no caso, assim, de algumas coisas. A gente não quer expor as famílias, né? A gente não autorizou ninguém pegar da equipe que participou, usar o material. Quem está usando sem a Sem devida autorização. autorização. Então, Exatamente. esse material que eu estou apresentando aqui é um material que todo o pessoal que estava na reunião pode utilizar para fazer o seu documentário, a sua análise. Então, no dia 20, o caso aconteceu no dia 11, no dia 20, até o dia 20 a gente estudou o caso, a gente fez as entrevistas, a gente fez todas as avaliações necessárias, e a gente, no dia 20, a gente convidou vários ufólogos, foram 36 convidados, para que participassem de uma reunião onde a gente mostrou o caso. A gente colocou o caso sobre análise, a gente expôs todas as situações, falamos como a gente fez o trabalho, mostramos nossos erros, mostramos nossos acertos, recebemos críticas, recebemos elogios, mas no final a conclusão se deu que um percentual de 75% de probabilidade real do caso. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Muito Então, positiva. isso, exatamente. Então, o que, que a gente faz? A partir disso, a gente partiu para a segunda fase dos testes, né, da pesquisa. Dessa segunda fase da pesquisa, os resultados ainda estão todos eles guardados. Alguns a gente está analisando, outros a gente já analisou, já concluiu, ou já descartou, né? Por exemplo, fotos, vídeos que a gente tinha, tudo sobre o local, a gente avaliou tudo, né? Então, a gente está concluindo todas as análises para que a gente chegue no veredito final e faça uma avaliação. Então, nós temos dentro dessa equipe, a gente tem pessoal da Academia Internacional, da LASO, né? Nós temos o pessoal da MUFON do Canadá, MUFON da Espanha, que está junto com a gente, trabalhando, né? E deixa eu saber aqui o nome da academia, é a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, né? Eles estão acompanhando o caso de perto, estão fazendo as avaliações, prestando as orientações técnicas para que a gente faça o trabalho bem certo, Muito para bom haver esse não apoio. termos... o objetivo não é comprovar Uhum. e não é descomprovar. O objetivo é fazer um trabalho com ética, com responsabilidade e com tom científico. Esse é o nosso objetivo. Mas o fato interessante foi que na terça-feira, dia 12, né, que foi no dia seguinte, o filho dela ligou para a gente e avisou que é 5h45, está marcado 6h45. Sim, Aqui é 5h45. Ela saiu novamente para fumar no dia seguinte lá, e nesse dia ela viu dois seres, um incrível. maior e outro menor. Então, na verdade, a gente até chegou a suspeitar da possibilidade do ser do dia anterior ter morrido em algum lugar, né? Mas Mas a gente terem não chegou aparecido dois seres, talvez pudesse ser o mesmo acompanhado com outro ser. Também, poderia ser, né? Poderia ser também, né? Então, isso chamou bastante atenção, porque eles voltaram no dia seguinte. Aí, quando ela saiu na porta, ela viu de volta, ela falou assim, disse que ela atropelou, disse que ela gritou tanto ali que ela entrou de volta para dentro da casa, e quando ela voltou não tinha mais nada lá. Daí o filho dela levantou, até vir lá a verificar, ele já tinha fugido. Então, essa foi uma situação que aconteceu no dia seguinte. A gente está analisando todas essas possibilidades, né, para a gente poder apresentar um caso real
e sem erros, né? Então, é o papel que a gente está fazendo, a gente está pesquisando dentro daquilo que a gente pode, né? E, para finalizar, então, nós temos aqui o laudo das amostras, né? Das amostras de terra. Foi feito as 3 amostras, foi feita uma análise de raio de EDX 700 por método de fluorescência. E o que nós tivemos aqui? Teve uma variação, por exemplo, de óxido de silício, por exemplo, nas amostras normais teve mais de 70% de óxido de silício. Já na amostra que estava ali na presença onde o ser pulou, tinha 24%. E cálcio, nós tínhamos em torno de 1 a 2% no normal e, nesse caso, tinha 42% de cálcio. Não dá para... Uma coisa não dá para a gente afirmar e atrelar essa informação à presença do ser. Porque aí eu fui atrás para verificar e justamente nessa parte ali, provavelmente pode ser que tenham derramado um saco de cal no passado. Então isso veio alterar o solo naquele local, né? Calcário, alguma coisa assim. Sim. Que você, de alguma forma, diminuiu o óxido de silício, mas isso ainda está sendo avaliado, a gente não tem todas as informações necessárias com isso. Né? Então, o caso segue em investigação, não está fechado, né? Exatamente. E a gente está fazendo nosso trabalho, de alguma forma, para ver como que a gente vai chegar a um Aos veredito poucos final. vão tirando mais conclusões e vão fazendo mais estudo, Sim, até que possam chegar a uma conclusão concreta do que realmente aconteceu ali, né? exatamente. E o importante é que agora a gente está tendo esse grupo de pesquisadores, né? Onde a gente tem pesquisadores do Brasil, pesquisadores do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, Venezuela, Peru, do Chile, da Itália, você agora aí de Portugal, Maravilha, né? muito E bom. no final a gente vai chegar a uma conclusão que a gente vai comprovar se houve ou não houve um ser, se ele tem ou não tem ligação com seres aquáticos, né, ou intraterrenos, enfim, a gente vai ter que chegar a um veredito final para comprovar, né, Eles comprovar ou realmente com as desaprovar o que realmente barbatanazinhas. aconteceu. Sim. Agora o fato é assim, não dá para negar que alguma coisa foi vista naquele lugar. E não foi um animal. Na verdade, foi alguma coisa muito mais que a gente precisa analisar mais. Na área em que os seres apareceram, não colocam umas câmaras, uns microfones junto à árvore, ali no recinto onde eles andaram, porque se eles aparecerem novamente, ou ao fim de uns dias, já está todo o sistema de equipamento ali reservado, colocado em posições estratégicas, que quando eles aparecerem, o som que eles possam emitir fica gravado e a Uhum. câmara que possa disparar algum flash, alguma foto, gravar um vídeo ali automaticamente, que vocês programem para isso. Isso seria bem interessante, aí vocês podiam conhecer o caso mais particular e mais a fundo do que realmente é aquele ser, né? É. Mas é bem interessante, há muita coisa por descobrir ainda, incrível. Sim, na verdade, essa pesquisa aí é uma pesquisa que vai demorar bastante tempo, né? É uma pesquisa que só está começando. Mas se eu disse, se Então, eu fizer isso, que estou a dizer? então a gente deu o primeiro passo aqui. Aí chega mais rápido à conclusão. Isso aí a gente fez em uma semana, mais ou menos, de trabalho, né? Tudo isso aí. E agora a gente já tem mais material, a gente já tem praticamente umas 3 vezes mais material do que isso, né? Muito bom. Mas a gente ainda está segurando, né? Porque ainda precisamos comprovar algumas informações. Sim, que é para soltarem cá para Então, fora, não é? As informações isso. que vão Então, obtendo. essa é uma informação básica que realmente o caso aconteceu, né? A gente Sim. mostrou a evidência, acredito eu que a principal evidência, ela estaria aqui, ó, né, nessa imagem aqui, Ah, sim, a pegada porque essa que é na pegada, Terra. ela liga
com outras pegadas que já tem em outros locais, né? Então, essa é Sim, uma evidência bastante importante, né? E que a gente precisa trabalhar com bastante carinho com relação a essa evidência aí. Então, aqui ficou uma coisa, assim, super interessante, né? E que ele nos leva, ele nos direciona a algumas coisas interessantes. Por exemplo, já estaria mais ou menos nesse formato assim, sim, ok. Ah, né? uhum, Mais ou menos assim. Então, isso é uma coisa legal para a gente poder trabalhar futuramente. muito E é um bom. trabalho que continua, né? É um trabalho que não terminou aí. Sim, tudo o que é parte ufológica, o pessoal não tem descanso, mesmo que por vezes se pensa que o caso está arquivado ou está resolvido, em parte há sempre qualquer coisinha que não está, que ainda tem que ser Sim, mais aprofundado. E sim. aí E esse é um vai caso, continuando. esse aí é um caso que vai demorar bastante coisa, bastante tempo, né? Porque a gente vai fazer um outro trabalho lá. A gente quer saber o que tem, aonde que eles foram, porque eles saíram dali, eles entraram num capão de mato. Então, onde eles foram ali no mato, esse vai ser a descoberta mais importante. Então, Mas isso até para as sim, pessoas em questão que estão ali, seria bom até para tentarem entender o que é que realmente o ser ou os seres que apareceram já após o um ter aparecido, apareceram o dois, o que é que realmente sim. eles querem ali naquela zona, ou quem sabe até com a própria família em questão. É, a gente está desenvolvendo agora uma atividade, né? Uma atividade que a gente vai aplicar nos próximos dias, neural, é onde a gente vai trabalhar a parte neural das pessoas, né? Para a gente tentar ver se tem alguma outra situação por trás de tudo isso. Por quê? Porque a gente, assim, pelas avaliações que a gente teve, parece ser um caso hereditário. Ah, É um caso hereditário onde o avô já teve contato, ok. agora o filho pode ser contatado, o bisavô teve Exato. contato. Quando acontece a um determinado membro da família, um contato que já foi muito antigo, por exemplo, como acabou de Uhum, ter um avô, bisavô lá atrás. uhum, Então, essa família de alguma forma está marcada por eles para haver sempre ao longo de séculos e séculos e gerações, sempre esse contato particular com essa determinada família. E por alguma sim, razão é que nós aqui ainda desconhecemos. O fato é que realmente aquela família tem alguma coisa ou aquele determinado membro dessa família tem alguma ligação com eles, pode ser até o tipo de DNA, o tipo de sangue, qualquer coisa que para sim. eles aquela pessoa é especial, por algum motivo que eles consideram que é importante, Ou talvez até uma mesmo uma ligação, missão, né? Ou até ou uma mesmo uma missão. missão. É. E Sim, vai com assim certeza. sempre, não largo, é incrível. Uhum. Então, nós temos aqui no Brasil, nós temos o caso Jocelino de Matos. Ele já fez a passagem, né? Sim. Ele sempre falava que os seres que levaram ele iam voltar a buscar ele. Ah, E ele sabia que quando ele fizesse a passagem, ele sabia para onde ele ia. incrível. E segundo até assim as pessoas mais próximas dele, a cada 6 meses ele era levado até o planeta dele, o planeta Tartum, se não me engano, onde ele via o filho, não sei se acho que é o filho dele. Ele teve o caso do filho dele lá, né? Teve um filho. E é uma história bastante interessante, né? E esse caso pode estar também interligado ou semelhante a esse caso aí também. Então, nós temos aqui um caso que se assemelha a Varginha e se assemelha a esse caso pela hereditariedade. E esse caso também foi divulgado na época que o senhor era vivo? Sim, esse caso é bastante conhecido no mundo inteiro. Ele virou Ok. um livro internacional, onde ele era vendido no mundo inteiro, menos no Brasil. Interessante. E depois ele foi encontrado num sebo, se não me engano, Minas Gerais, algum lugar por ali. Eles acharam um livro que custava mais de R$ 1.000 por acho que R$ 300 ou R$ 400 no sebo, usado. E o cara olhou assim, chamou atenção pelo preço, né? Sim, sim. R$ 300 um livro, ou, acho que
não sei se era 300 ou 500 reais, um livro usado, chamou a atenção, ele olhou assim, quando ele olhou assim, é o caso do Juscelino de Matos, amigo dele. Que Aí ele coincidência! trouxe, comprou o livro, trouxe, aí descobriu que o Juscelino não sabia do livro. Ah, que incrível! O Juscelino não sabia do livro. Então teve uma história, tudo contada por isso, tudo, né? Então a gente não sabe quem que está por trás de tudo isso, né? Mas o fato é que daí ele acabou escrevendo um livro que é muito verdadeiro hoje, que é a história completa, com mais informações, inclusive, né? E agora foi lançado. Agora, faz pouco tempo, ele fez a passagem, uns 3, 4 meses atrás. Hum, Bem muito bacana isso. interessante. Uhum. Mas a gente vai avançando na pesquisa Sim, aqui. sim. No momento que a gente pode dizer com muita clareza, nós não temos um caso fechado, não temos informações comprovadas, mas também não podemos negar em hipótese nenhuma que não tenha acontecido nada naquele lugar, Ah, claro, claro. certo? Se a mulher viu, vamos dizer assim, um ser etéreo lá, como que ele deixou as marcas no chão, Ah, pois é, quando é etéreo não pode deixar né? mesmo. Tem que ser Então ficou físico. marcas. Então Seria é físico. físico. Alguma coisa ela viu, né? Então a Claro. gente está avaliando todas as possibilidades, não estamos descartando nenhuma possibilidade, né? Inclusive é de ser um animal, pode ser também, né? Ninguém está descartando nenhuma das possibilidades. As pesquisas elas continuam e no final a gente vai ter um relatório finalizado com as informações que a gente chegar ao resultado da pesquisa. Então hoje nós temos aí pelo menos uns 15 ou 20 pesquisadores que estão interessados no caso, que estão pesquisando, que estão correndo atrás, que estão buscando, estão nos auxiliando para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Tipo assim, eles apontam os nossos erros para que a gente vá lá e arrume os erros e verifique se é aquilo lá ou não. Tipo assim, se eles verem uma informação, essa informação precisa ser checada, então vamos lá e vamos checar essa informação. Porque daí, no final, ela vai fechar tudo certinho. Esse é o objetivo nosso. O mais importante é isso, que corra tudo pela melhor e que vocês consigam mesmo desvendar os mistérios. Com certeza. E logo, logo teremos mais, porque aqui sempre tem mistérios. Ai, que bom! Venham mais, venham mais. Ai, ai. Tem tantos e tantos casos que aparecem, é difícil nós realmente conseguirmos saber o que é que realmente são, né? Talvez por Sim. há situações que são muito rápidas de acontecimento e que muitas delas nem deixam praticamente marca, que é tudo tão superficial, né? Uhum. E aí, claro, só com essas análises, essas amostras, essas pesquisas de campo e uma observação mais focada naquele Pontual, objeto. né? Mais pontual, com um objetivo definido, tudo, né? Sim, sim, mas A gente tá buscando exatamente isso para que não fique nenhuma dúvida, né? Então, se tem dúvidas, vamos tentar ver por que tem essa dúvida. Vai ser possível a gente esclarecer? Se for, a gente esclarece, se não for, né? A gente vai dizer porque não foi possível esclarecer. Isso é uma coisa interessante que a gente precisa também. Eu acho que nós estamos num momento que a mentira e a criminalidade que existe dentro dessa área, que é muito grande, está na hora de parar, né? Então, eu acho que está na hora de parar tudo isso aí e trazer a verdade realmente do que está acontecendo. Se existe, não existe nada de errado em contar que existe, né? Vamos pesquisar, vamos buscar as informações, vamos torná-las públicas, se for possível. sim, Se não sim, for, se não for possível, também vamos pesquisar, descobrir o que é e vamos deixá-las guardadas, porque a população também, de modo geral, também não está apta a receber todas as informações que a gente sabe. Nesse mesmo caso aí, tem muita informação que a gente não vai poder passar. pois são situações Infelizmente, mais melindrosas. infelizmente, né? Infelizmente, né? Nem para os pesquisadores muitas vezes vai poder passar. Devagar a gente Sim, vai chegar é, lá vou e o conseguir. resultado da pesquisa sempre vai ser eficiente. O mais importante é mesmo isso, é que se Exatamente. possa fazer um bom trabalho com a seriedade,
com o empenho e dedicação para que as coisas se resolvam e se desvendem. Esse tipo de ser, esses mistérios envolvidos com esse ser ou com esses seres, né? Aham. Qual o objetivo deles, o que é que realmente eles querem, com a pessoa em questão ou o local em si, que pode também ter a ver com isso, ou o local, a zona ali que puxa eles irem para lá. Sim, lá pode ser muitas coisas, né? Então, por isso a gente tem que ir bem com tranquilidade, bem devagar, pesquisar tudo, né? Porque no momento a gente tem pelo menos aí mais umas 5 fontes de possibilidades para serem investigadas. Sim, sim, sim. Para serem investigados, foi o que a gente já Investigadas. ainda que vão ser Mas vamos investigados chegar ainda. lá e a ver se conseguimos esta partilha. E tomara que dê certo, que a gente consiga é, chegar a um resultado final satisfatório, né? Ai, Eu, sim. como eu falei no grupo lá, na reunião, falei assim, não estou aqui para confirmar um caso, estou aqui para trazer e expor, se o grupo entender que é um caso real, ótimo, se não concordarem, também é ótimo. E assim se foi feito. Tem pessoas que acreditam, outras que não acreditam, e tem aquelas que ficam na dúvida. Será? Não será? Então há vários tipos, né? E quanto a isso não podemos fazer nada, porque é cada um por si. Quando nós temos realmente a veracidade dos casos e as provas que comprovam que há alguma coisa ou que existiu alguma coisa, Sim, ninguém pode dizer o contrário, que não. com certeza, com Está ali a certeza. prova. Isso é o mais importante. Uhum. E o fato, assim, é complexo o meu papel de pesquisador, no caso, né? Porque eu tenho que acreditar Ah, sim. e desacreditar, no caso. É Então, os dois eu tenho que lados. fazer os dois lados, porque se eu acredito, eu estou confirmando. E se eu desacredito, eu não estou confirmando. É verdade. Entendeu? Então, o papel do pesquisador é justamente agir dos dois lados e olhar todas as possibilidades As que existem, hipóteses. as hipóteses. Isso às vezes fica difícil para a gente trabalhar. É. Mas a gente vai indo, né? E vai fazendo os troços acontecerem. O que importa é a gente produzir um material que comprove o que a gente está mostrando dentro da ciência, aquilo que a ciência produz aquela prova exata que você precisa para comprovar ou não, né? Então é dessa forma que a gente precisa trabalhar. É isso mesmo, Dirceu. Maravilha, eu adorei. Que bom. Muito bom. E então, amigos, espero que tenham gostado deste caso real. Então, façam as vossas pesquisas, estudem o assunto também. Tem muita coisa a ser aprendida, tem muita coisa para nós podermos evoluir e desvendar os segredos da vida. Então, eu peço que vocês possam partilhar esta live aos vossos amigos, familiares, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Eu desejo a todos uma ótima noite e uma gratidão de coração para coração para o nosso amigo Dirceu Klemba e para todos vocês aí em casa. Gratidão. Gratidão por este encontro, Dirceu. E se Deus quiser, mais teremos. Com certeza.